Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver. Bem-vindo a mais uma palestra online do nosso grupo Seja, né, aqui da Áustria de Viena, junto com nossos colaboradores virtuais, que é o GLAC de Leco, a TV7, a Rede Amigo Espírita e a TV Secal. Bem-vinda, Marina Ferri, mais uma vez para o nosso grupo aqui. É um prazer tê-la novamente aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. E como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite. É um mundo conectado. E nós agradecemos muito a oportunidade e a lembrança de nos convidarem. Nós gostamos muito de estar com todos aí. Obrigada, Marina. Marina, ela é professora aposentada, graduada em Ciências Físicas e Biológicas. Ela fez pós-graduação em cultivos de plantas medicinais. Ela é presidente da USE, né, União da Sociedade Espírita de São Paulo, intermunicipal de Taubaté, né, e trabalha em Centro Espírita União e Caridade e outros centros espíritas, né, e palestrante. Ela está sempre ocupada com uma normal de uma mulher, né, Marina? Ô, Sol, eu só quero retificar que não estou Sim. mais presidente da USE. Ah, Houve sinto eleição muito. e agora é um companheiro nosso que está à frente. Mas a Tá. gente continua nas atividades mesmo e não para. Olha, bom saber. Então, vamos atualizar aqui as informações, me desculpe. E o tema de hoje é bem interessante, né, Marina? Hoje, a mulher, né, a importância dela, né, no espiritismo, né, numa casa espírita, né, nas atividades espíritas, né? Ah, o que você poderia nos trazer que vai ter nesse assunto de hoje? Bem, primeiro que nós temos que fazer um passeio para ver a condição da mulher, né, que ela vem tendo na história, para chegarmos à casa espírita e perceber o valor dela, os trabalhos, a contribuição e como ela é recebida e como ela adquire possibilidade de trabalho em condição de igualdade, né? A mulher está sempre ali lutando pelo seu espaço, mas um Ainda. espaço agradável, onde nos dá muito prazer estarmos colaborando. Então, quem tiver perguntas, né, já apareceram perguntas antes de começar nossa palestra, mas quem tiver perguntas, a gente vai estar deixando, né, para o final da palestra, né, porque a Marina pode estar casualmente respondendo as perguntas, né, então a gente vai deixar para o final. E, bom, boa palestra, Marina, para todos nós, e estamos Ah, aqui se graças a precisar. Deus. Fica à vontade. Bem, vamos lá, meus amigos. Primeiro, agradecendo muito a Deus, a Jesus, por estarmos juntos nesse instante. É um junto virtual, mas é um junto de coração, porque é bom demais podermos nos reencontrar. Não estamos nos encontrando, estamos nos reencontrando. E eu, especialmente, gosto muito de ver essas companheiras de terras distantes lutando pelas tarefas do espiritismo, lutando por fazer com que ele surja. Isso me faz lembrar tanto as viagens de Paulo, o apóstolo do Cristo, que em cada local que chegava, era exatamente o grupo de mulheres que ele procurava. E essas mulheres tinham mais curiosidade de saber do Cristo, de contar daquilo que acontecia, e essas mulheres, então, abriam as portas de suas casas, da sua família, para receber a boa nova e fazer dali um ponto de divulgação. Então, nós vemos como é importante a participação da mulher nessa marcha para uma vida mais feliz a todas as criaturas. Mas nós temos que entender também que as doutrinas que vieram surgindo tinham visões diferentes sobre a mulher do que hoje nós estamos vivenciando, ainda num mundo heterogêneo. Alguns locais mantêm comportamentos muito antigos, muito arcaicos, outros, graças a Deus, já mais libertos desses atavismos do passado, conseguem ter uma amplitude de atuação para a mulher. Então, na doutrina materialista,
O enfoque é de que a mulher tem uma inferioridade natural, e ela só é elevada numa posição, tirada da inferioridade, pela boa vontade do homem. Ela depende exclusivamente do homem. Nas doutrinas espiritualistas na Terra, vão reconhecer, sim, a existência da alma individual e imortal. Então, começam a entender, sim, mulher e homem têm alma, são seres criados por Deus, mas não tem como provar que não há diferença entre essas criaturas, eles não têm meios, sabem disso. A doutrina espírita é mais ampla e mais profunda, porque ela tem uma visão de igualdade da mulher, que não é mais uma simples teoria especulativa que vem sendo trazida, e não é mais uma concessão da força à fraqueza, ou do homem à mulher, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. De que lei estamos falando? Bem, vamos lá de começo da história, para aqueles que têm seguem a Bíblia como um livro de orientação religiosa, de conhecimento. Nós vamos ver no primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, em Gênesis, quando fala da criação do mundo, e nesse primeiro capítulo, no versículo 27, tem uma citação muito interessante, que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, vírgula. A imagem de Deus o criou, ponto e vírgula. Homem e mulher os criou. Então, parece, né? Como é isso? Essa frase, como nós podemos entender? Primeiro, há um movimento de pausa, vírgula. Criou Deus o homem à sua imagem. Homem aqui está representando a espécie humana. A espécie humana. Deus criou seres humanos à sua imagem. Vem um reforço. A imagem de Deus o criou, reforçando que o divino está em nós, em todos os seres da espécie humana. E aí é um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula é usado na língua portuguesa quando nós não queremos encerrar um assunto, queremos dar mais uma esticada, mais um complemento àquele assunto, mais um raciocínio. E aí nós vemos assim, homem e mulher os criou. Então, aqueles que são os seres que compõem a humanidade, criados por Deus, já se definem ali na Bíblia como homem e mulher. Em algumas traduções, macho e fêmea, como a natureza do modo geral. Deus criou, então, todas as almas iguais. A matéria vem depois, é consequência da organização do planeta, de estruturas biológicas, é a vestimenta que vamos nos utilizar aqui, né? Mas as almas, os espíritos, são todos os filhos de Deus, todos iguais, com a mesma potencialidade. A diferença vai ficar para a experiência na matéria. Então, as desigualdades entre as almas masculinas e femininas que se apresentam, elas são fundadas na ignorância e pela força bruta. Não há entre os espíritos diferença, apenas para a exteriorização desse espírito na matéria. Ele ocupará um corpo do sexo masculino ou do sexo feminino, ele estará homem ou mulher, a grosso modo falando. E toda esta diferença feita ao longo do tempo entre um e outro era por ignorância mesmo e pela força bruta. E isso vai desaparecendo à medida que o progresso chega, à medida que a justiça vai se ocupando disso, as diferenças tendem a desaparecer. Como dissemos de começo, ainda no mundo temos locais com muitas diferenças, mas outros já estão trabalhando em pé de igualdade, são reconhecidos e ocupam espaços semelhantes. Os princípios da doutrina espírita, todos os ensinamentos que a doutrina nos traz,
eles colocam as mulheres no movimento espírita, então, na formação das casas espíritas, das instituições, tudo aquilo que compõe o movimento espírita. Eles colocam a mulher em plena igualdade com os homens, os princípios da doutrina. Se existe alguma diferenciação nos ambientes, vamos dizer, numa casa espírita, ou dentro de uma instituição, por conta de estar mulher ou estar homem, aquele que está ali defendendo a tarefa, é por conta de ignorância ainda. É por conta de comportamento antigo daquelas pessoas, e nós estamos dizendo muito antigos. Porque a doutrina, e por conta de ignorância da doutrina, porque a doutrina diz que existe plena igualdade entre os homens e mulheres. E aí nós vamos ver uma questão sobre isso, a questão 202 do Livro dos Espíritos, onde vem lá a resposta dos espíritos ao questionamento de Kardec, dizendo que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações, testes, experimentos e deveres especiais. E com isso, o ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Aquele que somente como mulher encarnasse sucessivamente, só saberia as experiências de um corpo de mulher, de uma função de mulher. Então, a doutrina mostra muito claramente, nós precisamos nos experienciar nas formatações diferentes que trazem encargos, responsabilidades, aprendizado, experiências diferentes. E aí a questão 821, Kardec questiona ali, né, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Vamos lembrar, Kardec vivia no século XIX, num ambiente machista, né? Ainda era essa... Ele não, porque a Mélie Boudet, sua esposa, contribui o tempo inteiro, Kardec está sempre cercado de mulheres trabalhadoras do início da doutrina espírita. Mas a grande maioria dos homens não aceitava que a mulher tivesse qualquer possibilidade de competição, de conhecimento. Então, ele pergunta sobre as funções destinadas pela natureza à mulher, elas terão importância tão grande quanto aos homens, quer dizer, os homens seriam melhores, e os espíritos respondem que é uma lambada naquelas pessoas, nos homens, e então, porque ele diz sim, quer dizer, existe uma função destinada tão grande quanto a deferida aos homens. Mas eles dizem mais. Sim, vírgula, maior até. O que vem depois da vírgula é sempre o mais importante. Maior até. Por que maior? É ela quem dá as primeiras noções da vida. Por isso, para ela, uma função muito importante. Por conta da maternidade, que tanto a maternidade quanto a paternidade, elas são verdadeiras missões para os espíritos que assumem isso. Mas, no mínimo, né, elas vão formar o caráter do filho. A mulher está ali constituindo o seu trabalho e formar o caráter do filho. A mulher, ela incumbe a realização de tarefas especiais, a começar pela educação dos filhos. E é interessante observarmos na doutrina espírita verdadeiramente o que significa educação. É o conjunto de hábitos adquiridos. A ela, então, a mulher cabia preparar o homem futuro, fazer com que este ser que iria crescer e tornar-se um adulto, um indivíduo, um ente da sociedade, tivesse ali melhores hábitos adquiridos. É responsabilidade muito grande preparar a futura geração. Era um trabalho da mulher, que os espíritos estão dizendo, é muito importante. O Leon Denis, ele tem uma frase a respeito
do papel do espírito que está encarnado como mulher. E ele diz que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que as deprimem, deprimem-se a si mesmas. Então, as sociedades que querem colocar a mulher no segundo plano estarão em segundo plano também. E ele vai, na sua obra, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele ainda vai dizer: a mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então, nós percebemos aí que, no enfoque da doutrina espírita, a mulher é um elemento de bastante responsabilidade, de tarefas, é a mulher a tal da jornada dupla que ela faz, porque hoje ela sai para um trabalho e ainda tem casa e filhos para dar conta. Então, tudo isto faz da mulher esse ser colaborativo, proativo para uma sociedade, uma vida em sociedade melhor. O que nós vemos aí na ótica da doutrina espírita com relação ao próprio organismo. O organismo teria alguma influência sobre o espírito? Então, estar num corpo feminino ou num corpo masculino teria alguma influência sobre o espírito que reencarna em uma ou em outra situação? E nós vamos encontrar que o caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Ou seja, o organismo, a estrutura, a vestimenta, porque o nosso corpo, ele é a nossa ferramenta de trabalho na vida encarnada. É a ele que a ferramenta diz a que se presta. Então, o nosso corpo ele tem sobre o espírito um certo poder de determinismo das ações, né, das funções, porque a função é biológica. Então, ele tem esse determinismo, é a ferramenta específica para esta ou aquela função. Então, o espírito, ao se envolver com a ferramenta, ao adquirir essa ferramenta, ele está assumindo tarefas que essa ferramenta pode dar conta. Então, existe uma influência que o espírito vai se dobrar às necessidades de utilização desta ferramenta. E aí nós vamos ver, então, que para não ficarmos numa única experiência, porque como os espíritos dizem, se fizesse múltiplas reencarnações ou reencarnasse somente utilizando uma ferramenta, não saberia o que a outra ferramenta pode oferecer e não se completaria o conhecimento das coisas. Assim, o espírito vai percorrer uma série de existências no mesmo sexo, ele pode percorrer uma série de existências. E durante esse tempo todo, ele vai conservar no espírito os traços ou a facilidade de usar aquela determinada ferramenta. Então, o caráter do homem ou da mulher, ele vai conservar por conta desta marca que ficou impressa. Ele é como qualquer um de nós, ao executarmos uma tarefa, se fizermos sempre da mesma maneira, ou um trajeto, vamos pensar num trajeto de rua, onde fazemos o mesmo trajeto todos os dias, na mesma hora, por aquele mesmo caminho. Não sabemos nem que existe outro caminho. E se formos para o outro caminho, a nossa tendência natural, às vezes, é até querer voltar ao caminho anterior, que nós já conhecemos. Então, as experimentações num único sexo, por muitas vidas seguidas, dão traços ao caráter do espírito, que traz consigo aquelas experiências, aquelas qualificações mesmo que ele ganhou
naquele aprendizado. E quando ele muda para a outra experiência, ele pode trazer esses traços bem acentuados. Então, nós podemos ter mulheres com personalidades fortes, personalidades determinadas, mulheres envolvidas com soluções, com o racional, porque o normal é que o homem seja mais racional, a mulher mais sentimental, normal não, natural, trazido pela própria matéria. No entanto, nós vemos mulheres muito bem situadas dentro do quadro de mulher, com a racionalidade muito acentuada, ou homens muito bem situados dentro do quadro que estão vivendo, com almas mais delicadas, com sensibilidade mais aguçada. São experiências anteriores que ficaram registradas nesse caráter. Estão em experiências novas, aprendendo coisas novas. Mas até quando nós vamos nesse vai e vem para um e para outro lado, aprendendo aqui e ali? Até que cheguemos a um determinado grau de adiantamento e de desmaterialização, desapego das coisas materiais, e aí a influência da matéria vai se apagando. Então, a influência do próprio corpo físico, enquanto ferramenta a ser utilizada, vai se apagando sobre aquela criatura, e por isso, com ela, desaparece completamente o caráter do sexo, esse perfil que é formado pela estrutura orgânica que se espera desta ou daquela ferramenta. Isso vai se apagando e ele mistura as duas coisas. O espírito elevado, ele mistura as duas coisas tranquilamente, ele tem as sensibilidades aguçadas, o racional aguçado, e ele está liberto da exigência da matéria física. Então, nós vamos analisando tudo isso na ótica da doutrina espírita, claro, com todos os ensinos que nos vêm da obra básica, o Livro dos Espíritos e outras obras que são trazidas até nós. Então, dando a conhecer essas leis todas da igualdade perante Deus, da criação divina, que criou almas, e os corpos são ferramentas, mas que nos dizem o que fazer. Então, essas leis, o Espiritismo vai abrindo a era da emancipação legal da mulher. Como abriu da igualdade e da fraternidade. Se existe uma lei de igualdade, se ele trouxe a lei de fraternidade, solidariedade, ele também traz essa lei de emancipação, de libertação da mulher do jugo a que ela vinha sendo forçada a viver. E ali, nós vamos ver, então, entre 1850 e 1890, a época em que a doutrina vem com essa força. Então, nessa época, os preconceitos contra as mulheres eram muito fortes. Por conta de quê? Principalmente por conta das religiões tradicionais. Que as religiões foram tomando frente, foram tomando parte, de tal forma, os homens se colocando dentro das hierarquias clericais, sem possibilidade da participação da mulher. Era um clube fechado, um clube masculino fechado, mas isso colocou sempre a mulher nesse segundo plano. Cultura também. Então, além das religiões tradicionais, cultura. Nós vamos ver que a época do cristianismo nascente, Paulo mesmo fala que a mulher não teria voz, não poderia falar dentro da igreja, que era a assembleia. Ela podia ouvir, mas ela não poderia falar. Era coisa da cultura, porque isso vinha do comportamento dentro do templo, onde mulheres ficavam em locais separados dos homens, os homens é que faziam a todas as tradições religiosas, e as mulheres ficavam aquietadas num canto. Então, essas coisas chegaram ao século XIX, quando a doutrina espírita surge, além de interesses econômicos, interesses sociais masculinos, né? Porque havia essa sociedade onde o homem podia tudo e a mulher era do lar exclusivamente. Ela não tinha o direito de liberdade de ir e vir, a não ser que o seu senhor, no Brasil, nessa época,
do século XIX, as mulheres chamavam mesmo os maridos de meu senhor, seu senhor, e obedeciam ao seu senhor, porque era essa cultura que nós tínhamos. Então, nessa época que Kardec surge, que a doutrina surge, e Kardec descobre toda essa beleza e essa filosofia espiritualista, algumas mulheres ignoraram completamente e desempenharam corajosamente papéis importantíssimos na comunicação dos espíritos, na codificação do espiritismo, no desenvolvimento do movimento espírita. Nós vamos ver, por exemplo, Kardec, né, quando ele está ali organizando o próprio livro dos espíritos. Ele se cerca de mulheres, na casa da senhora Pleine Maison, são as jovens Budan que estão ali, o espiritismo, elas são as médiuns sensíveis. Nós vamos ver a Amélie Boudet dando todo o suporte econômico, material, intelectual, o trabalho como secretária dele na organização das coisas. Então, as mulheres estão, nessa época já, algumas corajosas, enfrentando essas dificuldades. E é por isso que, nessa época, em 1866, Kardec registra na Revista Espírita de Janeiro um comentário com o título Mulher tem alma, porque dizia-se que mulher não tinha alma. Ela era tão insignificante que não tinha alma. Imagine, nós somos almas, nós somos espíritos vestidos por matéria. E, claro, eles diziam que mulher não tinha alma. Por conta disso, que ela não tinha grande valor. E o codificador, então, ele denunciava nesse artigo a negativa da Faculdade de Direito na França em liberar o diploma de um dos formandos. Havia uma turma da Faculdade de Direito se formando, entre eles havia uma mulher que lutou para conseguir fazer a faculdade naquela época, e não queria entregar o diploma porque ela era mulher. Então, Kardec escreve esse artigo dizendo que era o quarto caso que estava acontecendo ali em França, e baseados no fato da lei não estabelecer especificamente o direito da mulher ao título universitário. A lei não dizia que a mulher tinha o direito de ter um título universitário, mas o que Kardec contesta ali é que se a lei não dizia que a mulher tinha direito ao título universitário, também não dizia que ela não tinha direito ao título universitário. Então, foi uma polêmica, até que, por conta disso, resolveu-se dar o diploma à formanda, porque se a lei não dizia que ela tinha direito, também não dizia que ela não teria direito. E aí ela recebe o diploma a que faz jus. Então, que papel nas diferentes denominações religiosas elas têm reservado à mulher? Porque as questões, os contextos religiosos mais difíceis, nós já vimos que as estruturas sociais, como as escolas, foram abrindo as portas, mas as religiões ainda permaneceram muito fechadas. E qual o papel que essas denominações religiosas tinham reservado à mulher? Via de regra, eles destinavam à mulher uma posição inferior na hierarquia religiosa. Embora ela seja imprescindível para as pretensões sociais e unificação da própria comunidade religiosa. Ela não tem um papel de destaque dentro das religiões, mas aquela parte social das religiões, a ajuda, a prática do bem, o amparo, esse era dado de direito à mulher. E além da unificação da comunidade religiosa, porque sempre é mãe a conduzir os filhos para uma evangelização, para um catecismo, para uma escola dominical, sempre a mãe preocupada em oferecer aos filhos isso, e em convidar suas vizinhas, em fazer grupos de oração, sempre as mulheres envolvidas, embora não na estrutura clerical não reservasse um lugar para a mulher, um lugar sempre obscuro, de segunda ordem para ela,
mas toda a manutenção ficava ao seu encargo. E na doutrina espírita, qual é o papel reservado às mulheres? Porque esse é o nosso tema, a importância da mulher na doutrina espírita. Clélia Bittar, ela escreve na Revista Brasileira de História das Religiões um artigo interessante, analisando várias religiões, entre elas essa condição do papel que a doutrina espírita reserva às mulheres. E ela diz que, em comparação com as demais religiões conhecidas, dentro da tradição judaico-cristã, porque o espiritismo está dentro dessa tradição também, pelo seu contexto de informação religiosa, né, da religação, da fé, da cultura, ele está dentro disto, ele vem do cristianismo, o cristianismo é dentro dessa cultura, surge aí, ela não segue, a doutrina não segue a tendência das demais em atribuir à mulher o papel de submissão. Na doutrina espírita, não. Submissão, não. Ou de relegá-las ao silêncio dentro dos locais de culto. A mulher tem direito a falar, ela tem o direito de ser ouvida, ela tem o direito de expressar seu raciocínio. Então, os nossos grupos de estudo, eles funcionam com liberdade para homens e mulheres questionarem, participarem, colaborarem, da forma que bem entenderem. Ela não tem que ficar calada por conta de que o ambiente não lhe permite exteriorizar seu pensamento. Muito pelo contrário. Então, há, sim, essa questão de liberdade e não submissão dentro do ambiente espírita, dentro dos centros espíritas, ou de deixá-las no silêncio durante o culto, não. Os centros espíritas permitem que ela fale. Então, é uma doutrina muito mais liberal em relação às mulheres, onde as mulheres têm papel relevante, têm papel de linha de frente, como a gente diz. O que justifica essa atitude segundo a historiadora Clélia, é justamente um dos pilares que sustentam a doutrina, que é a palingenesia, que ela chama de palingenesia, que é o eterno retorno, para nós, reencarnação. Reencarnação. Esse pilar é muito forte, porque, segundo a reencarnação, o espírito tem oportunidades inúmeras de estar em uma ou em outra situação, num ou no outro sexo, por muitas e muitas, até que ele se torne um espírito puro, que não mais precise da reencarnação, estaremos experimentando as situações das mais diversas. E isso dá essa liberdade e direito de igualdade que a doutrina, então, vem nos trazer, vem nos mostrar. E Leon Denis, nessa obra, No Invisível, ele fala da presença da mulher no espiritismo, dizendo a essência da vida é o espírito, e nesse ponto de vista, o homem e a mulher serão favorecidos por igual. Se é o espírito, então, favorecidos por igual. E assim o espiritualismo recebe o mesmo critério dos celtas. Nós vamos lembrar que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o codificador, assina com o pseudônimo de Allan Kardec, que, na verdade, era um nome de sacerdote druida, da sua época de vivência entre os celtas. E é Leon Denis quem está aqui dizendo que a mulher é favorecida por igual, e o espiritismo, o espiritualismo vem restabelecer esses critérios antigos do povo celta. Ele diz, nossos pais firma a igualdade de sexo sob a identidade e natureza psíquica. Então, como espíritos iguais, e o caráter imperecível do ser humano, e a ambos assegura posição idêntica nas agremiações de estudos. Então, essa presença da mulher no espiritismo é encarada assim, de espíritos iguais, psiquismos de identidade igual, psiquismos humanos,
E o caráter imperecível do ser humano é olhado como um ser humano, independente de estar homem ou estar mulher, e isso dá a condição de igualdade nas agremiações, nos nossos encontros. A filosofia e a moral espírita, então, conclamam a liberdade e a igualdade de direitos. A filosofia espírita, a moral, a ética espírita, chama para essa igualdade de direitos. Como dissemos já no início, só não será assim cumprido no ambiente espírita essa igualdade entre aqueles que desconhecem a filosofia espírita, que está toda em O Livro dos Espíritos, a moral espírita, que está toda em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem desconhece, não estudou, não se debruçou sobre essas obras, vai ainda ter preconceitos, restrições, quando não mais seria cabível para aquele que tem conhecimento. Então, tanto a filosofia como a moral espírita, com representatividade em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo, chamam a liberdade de direitos, pois o espírito é dotado da faculdade de progredir. Todos estamos em vias de progresso, estamos em ascensão, estamos em evolução para nos tornarmos criaturas melhores. Da faculdade também é dotado da faculdade de livre-arbítrio. Podemos escolher o que fazer, como fazer, o que estudar, deixar de estudar, ou como pensamos ou deixamos de pensar. E também o espírito é dotado da ciência do bem e do mal, quer dizer, do conhecimento do bem e do mal. Tanto que a obra Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. O homem tem ciência da lei de Deus, que é a lei do amor, a lei do bem. Por isso ele sabe, ele tem ciência do bem e do mal no mais profundo de si mesmo. E não importando se ele está encarnado num corpo de homem ou num corpo de mulher. É o espírito que tem livre-arbítrio, tem conhecimento do bem e do mal, tem direito ao progresso e à evolução, tem o livre-arbítrio para escolher, independente do corpo em que ele esteja reencarnado. Então, essa igualdade de funções e de papéis dentro da doutrina espírita, ela reside na maneira pela qual ela se organiza estruturalmente. Não tem classe sacerdotal, o espiritismo não tem classe sacerdotal, ele não tem essa hierarquia clerical, ele não tem. O que tem na doutrina espírita são dirigentes, são pessoas que, para a função de vida em sociedade, e como qualquer escola, tem lá o seu registro, então tem que ter uma diretoria estabelecida, homens e mulheres participam dessa diretoria, não há restrição nenhuma por conta da doutrina. Vamos reforçar, por conta dos homens, dos seres humanos, pode haver, porque ainda trazem esse ranço de um passado e ainda trazem a falta de conhecimento da filosofia espírita e da moral espírita. Mas se já tiver esse conhecimento, elimina-se esse ranço do passado, elimina-se essa tendência natural. E então nós vamos ver que teremos, numa direção de uma casa espírita, de uma instituição, homens e mulheres compondo o quadro de direção, bem como dos trabalhadores. Aqueles que vão executar, sejam as palestras, seja direção de trabalho mediúnico, direção de trabalhos sociais, evangelização infantil, adolescente, mocidade espírita, não tem problema. Teremos homens e mulheres fazendo todo esse trabalho. A cozinha, a sopa, a distribuição da cesta básica, o alimento que possa levar, homens e mulheres estarão ali, descascando batata, separando um feijão, providenciando, não importa, são mãos de obra a serviço do bem, a serviço de Deus. Então, são espíritos colaborando entre si. Assim, por não ter essa hierarquia,
essa classe social a prerrogativa de poder, que dá prerrogativa de poder aos homens, né? O que libera a mulher dos falíveis dogmas humanos para a livre aceitação do trabalho e dos estudos. Ela é livre para escolher o que ela quer fazer, o que ela quer estudar, como ela quer seguir dentro do movimento espírita, o que ela pode colaborar. Claro que existem habilidades femininas, habilidades masculinas, os companheiros podem ter habilidades para ferramentas e na estrutura, vamos dizer, material de um trabalho de um centro espírita, de erguer uma edificação, estarão ali mais atentos. As mulheres, às vezes, envolvidas muito mais com a questão das mães necessitadas, dos enxovais para bebês, da própria educação infantil. Então, ela estará voltada para isso. Mas é escolha. Nada impede ninguém de fazer nada. Cada um poderá contribuir da forma que assim desejar no ambiente espírita. Então, recolocadas no seu devido lugar e conclamadas aos estudos, porque o convite é aberto para que participem. A participação da edificação de uma humanidade mais digna e igualitária, a mulher é convidada a isto, a colaborar como medianeira entre os dois planos da existência humana, médiums de trabalho, participando ativamente junto com homens, sentados à mesma mesa mediúnica, colaborando da mesma forma possível, como um passista. As nossas salas são mistas, homens e mulheres aplicando passe ali lado a lado, em oração, em vibração, em harmonia. E aí nós vamos ver, então, a mulher no seio da doutrina espírita encontrando uma possibilidade de expressão para o seu discurso, ela tem o direito de dizer o que ela pensa sobre isso ou sobre aquilo, como ela pensa os assuntos. E o discurso, como vimos, fora tantas vezes silenciado para a mulher. Nós estamos aqui, entre as companheiras aí da Europa, nós aqui no Brasil, uma mulher falando junto de outras mulheres para o mundo, para homens e mulheres. E jamais teríamos essa oportunidade em algumas tradições religiosas ou em alguma cultura que não permitisse essa liberdade que temos, graças a Deus, e que podemos expressar, sim, o nosso jeitinho de ver a vida, de pensar os ensinos dos espíritos e de fazer acontecer o melhor. A doutrina espírita, ela, antes de separar corpos e pessoas em função de diferentes sexos, raça ou origem, ela une os espíritos, une em espíritos que anseiam pela igualdade em evoluir conforme a lei do progresso e da evolução, que, segundo o Espiritismo explica, sujeita a todos indistintamente. Ninguém vai escapar dessa lei de progresso e evolução. Então, mais importante do que corpos são os espíritos que estão juntos, aprendendo juntos, realizando juntos alguma coisa de bom. Esse é o direito que nós temos. Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 385, ele vai falar desse papel da mulher no trabalho mediúnico. E ele diz, a mulher ou o homem em particular possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico. Aí nós vamos ver essas disposições especiais até como estruturas orgânicas. Teria o organismo masculino ou o organismo feminino alguma predisposição especial para o desenvolvimento mediúnico, para ser esse intermediário entre o plano terreal e o plano espiritual? E Emmanuel vai dizer o seguinte, no capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Não há propriamente privilégio. Porém, tem um porém na resposta de Emmanuel.
Vence nos seus labores quem detiver maior porcentagem de sentimento. Então, ele coloca, além da questão da estrutura orgânica, que hoje, através especialmente dos estudos realizados pelo Dr. Sérgio Felipe aqui no Brasil, nós sabemos que o ser humano tem, entre os dois hemisférios do seu cérebro, uma glândula, que chamamos de pineal, né, que ela é responsável pela recepção, decodificação e exteriorização de campos magnéticos, pensamentos, energias, e é ela responsável pela conexão com o mundo espiritual, pela mediunidade, pela mediunidade. Há estudos enormes sobre isso. Hoje, graças a Deus, entende-se isso. Então, homens e mulheres, não há diferença, são portadores da mesma estrutura cerebral que permite essa comunicação mediúnica. Porém, Emmanuel está acrescentando um fatorzinho a mais para a execução da tarefa, para um resultado melhor, que será, vamos dizer, mais médium, não mais médium como mais importante, mas como mais capacidade de captação, né, dos pensamentos, das energias, aquele que tiver maior porcentagem de sentimento. Então, não é só a glândula física, é preciso também que o coração participe da história como um órgão representativo do sentimento, não com a função orgânica que ele tem, mas como um representante do sentimento humano. E a mulher, diz Emmanuel, pela evolução da sua sensibilidade, que a experiência feminina desenvolve para o espírito maior sensibilidade. A experiência masculina desenvolve para o espírito maior racionalidade. São por conta das funções que vão exercer na vida. Então, a mulher, por essa evolução da sensibilidade, em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior ao homem, diz Emmanuel, na questão sensibilidade, para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens do plano invisível. E aí que nós vamos ver Kardec se cercando de mulheres, aquelas que se manifestaram primeiramente, mulheres, a sensibilidade era maior. Nós vamos ver até algumas mulheres importantes para o espiritismo, que é interessante vermos. Irmãs Fox, que é onde começa 1848, nos Estados Unidos, em Hydesville, começa manifestações. As meninas, Caterine e Margarete, as três irmãs, elas propiciam que um espírito comece a trazer fenômenos físicos de pancadas, arranhões, barulhos, e ali elas estabelecem conversa. Então, a gente vê uma sensibilidade maior das mulheres. Em seguida, vamos ver a Amélie Boudet, que não traz a questão mediúnica aflorada, ela não se mostra como médium de espíritos desencarnados. Era o grande médium do espírito encarnado, professor Hippolyte, porque ela o ajuda a todo tempo. Professora, artista plástica, ela trabalha, uma das maiores incentivadoras do trabalho do codificador, trabalhando como secretária, selecionando os textos, ajudando financeiramente, porque ela disponibiliza toda a sua fortuna em favor do bem. É a sensibilidade feminina, dizendo da importância disso. A mesma sensibilidade Amélie, nós vamos ver em Joana de Cusa, Susana, Maria de Magdala, que vão colocar todo o seu patrimônio nas mãos dos discípulos de Jesus, os homens que precisavam sair, fazer as caminhadas, tinham gastos com viagens, e eram elas que mantinham, e ficavam ali no anonimato, na retaguarda. Então, nós vamos ver Amélie Boudet cumprindo também esse papel, colaborando nos estudos, porque depois, mesmo após o falecimento dele, ela assume as questões da editora, ela assume as questões dos encargos na gestão do espiritismo na França e no mundo, claramente. E vamos ver um caso interessante da Hermance de Faux,
que é um nome conhecido no meio espírita por suas obras, agora como espírito trazidas até nós, ela contribuiu na codificação da doutrina espírita em Paris. Aos 12 anos, Hermance foi diagnosticada com distúrbios nervosos. E, na época, chamavam de nevropatia. Achavam que era uma doença, inclusive vinda dos Estados Unidos num navio. E que isso teria contaminado as meninas, as jovenzinhas na Europa. E ela entrava numa espécie de transe, e nesse transe ela recebia, naquela época, hipotéticas mensagens do além. Era o que eles diziam. Mas a família de Foucault conheceu, então, Allan Kardec em 1857, e desde então percebeu-se da mediunidade, e ela tornou-se uma grande trabalhadora, uma das principais médium nas reuniões domésticas que Kardec participava. A senhora Pleine Maison, como dissemos, abriu as portas de sua casa e a família inteira trabalhando e recebia no seu lar para as reuniões, então cumprindo essa tarefa. As irmãs Boudin, Julie, Caroline Boudin, outras meninas também que contribuíram na codificação da doutrina espírita, e são elas as grandes responsáveis pelas questões, perguntas e respostas, as respostas todas que os Espíritos trouxeram na primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí a gente vê por que Kardec teria escolhido as meninas, mocinhas, para fazer esse trabalho. Uma época que os homens dominavam. Porque, à época, as mulheres não tinham tanto acesso, como nós vimos, aos estudos. Era uma luta poder entrar numa escola e muito menos numa universidade. Então, elas tinham estudos domésticos, eram muito bem educadas por preceptores dentro do seu lar. Estudos domésticos, as artes, a cultura, mas não se debruçavam sobre filosofia e temas de discussão filosófico que implicavam ciências. Isso era para os homens. Então, quando essas meninas, porque ainda eram, sim, meninas, 13, 14, 15 anos, começaram o trabalho de psicografia, trazendo esse tratado que é o Livro dos Espíritos, que abre com questionamento do tipo, que é Deus? É profunda a pergunta, e vai trazendo tudo isso, era para mostrar que elas, como encarnadas, como jovens da época, não teriam condição de ter esse conhecimento todo. Isso garantia já em primeira mão a lisura da comunicação, a veracidade dos ensinamentos que eram ali trazidos. E aqui nós vamos ter Dona Ivone do Amaral Pereira, que também tem uma mediunidade fantástica, a Amélia Rodrigues, que é a poetisa da Boa Nova, mulheres que vão trazendo, e que muitas delas, como espíritos de Amélia Rodrigues, especialmente, ela participa da falange de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco. Mulheres espíritos hoje na desencarnação continuam nos ajudando, continuam trazendo estudos, reflexões, para que nós possamos, nortes, diretrizes, para que possamos fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Assim, a nossa participação no movimento espírita, especialmente aqui no Brasil, né, onde a doutrina espírita tem o maior número de adeptos do mundo, as mulheres são a maioria dos espíritos, e desempenhando funções importantes nos centros espíritas, à frente da batalha de levar a boa mensagem. Não é uma batalha, é algo muito agradável, poder levar luz, poder levar amparo, poder levar consolo àqueles que estão em aflição, iluminar consciência, porque a maior tarefa do espiritismo é espiritualizar o homem, desmaterializando. Espiritualizar, quer dizer, dar valor ao espírito através do conhecimento e do entendimento das coisas na vida, onde o ser humano possa viver um pouco mais de paz, esperança, fé. Então, nesse trabalho fraternal de direção na casa espírita, operacionalização, engrandecimento, divulgação e expansão do espiritismo e formação de novas gerações de espíritas. A mulher está ali sempre à frente. Então, nós vamos
encerrar nesses minutos, já trazendo mais uma vez Leon Denis, nessa obra No Invisível, quando ele está falando da presença da mulher no espiritismo, e ele diz assim: ergue-se de novo a mulher, a inspirada fronte, vem associar-se intimamente à obra de harmonia social, ao movimento geral das ideias. O corpo não é mais do que uma forma tomada por empréstimo. E André Luiz conclui na obra Conduta Espírita: o trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Então, que Deus nos ajude, nos ampare, nos ilumine, para que consigamos, sim, cumprir a parte que nos dá tanto prazer e tanto sentido à vida. E agora estamos à disposição, Sol, dos amigos. Obrigado, Marina. Foi bem interessante esse tema. Eu não sei, acho que não se deve mexer comigo, assim, que sou feminista, mas como muitas outras mulheres, né? Porque a luta, né, ainda na nossa sociedade, né, de termos direitos iguais, né? Não é querer ser melhor que o homem ou ter mais que o homem, senão os direitos iguais para os dois, ainda tem muito ainda que lutar, né? A gente agradece a todas essas mulheres que fizeram parte da história, né? Relembrando elas que lutaram por esses direitos, né, na sociedade, né, em várias áreas, né? A gente se citar não tem, não vai acabar de falar hoje, mas citar essas mulheres são importantes, né? E interessante, Marina, que aqui, eu não sei se você sabe, ou talvez muitas pessoas que estejam assistindo nosso estudo de hoje, nossa palestra, é que a maioria das casas espíritas aqui da Europa, né, são formadas de mulheres, né? Ou quem formaram, quem abriram, né? A maioria foram mulheres aqui. E é bem interessante isso, né? Quando a gente... Aqui também. Aqui também. Isso eu não sabia. Também. As mulheres vão à frente. No início do movimento espírita no Brasil, os homens tomaram a posição de destaque. Hoje, as mulheres estão de igual, elas estão abrindo casas, trabalhos, frentes, institutos, para acudir necessidades de todos os tipos, materiais, espirituais. Essa é a condição da mulher na sociedade, né, que nós queremos não ser melhor nem pior, ser igual, é ter a mesma condição. Isso, com o tempo, a lei do progresso e o conhecimento, eu acredito que todos esses ensinos que nós temos na doutrina espírita vão vazando e vão fazendo diferença na sociedade. Por isso que nós temos que participar mesmo de movimentos dentro da sociedade. Aqui em Taubaté existem alguns movimentos na Câmara Municipal, é o dia do diálogo interreligioso, é o dia da Bíblia, e a gente vai lá e fala, e vai à tribuna, porque nós precisamos mostrar isso para que outras pessoas comecem a ver diferente também e nos colocar todos em condição de igualdade, né? Com certeza. Isso eu acho que a gente já cresceu, né, nessa parte, né, na sociedade, com certeza, por muitas mulheres, né, como eu falei, né, que lutaram, que se deram a cara, né? Deram a vida. Deram a vida. Sim, muitos se deram a vida, né, para a gente ter, né, nós mulheres mais direitos, né? Mas como ainda nós, como espíritos, temos que evolucionar, né? Temos que vir em várias encarnações, né? Como mulheres, como homens, né? Como você falou, né? Para a gente ter esse desejo de igualdade, né? Que no fundo somos espíritos neutros, né? Sem sexo, né? Como espírito, sim, totalmente, sim, né? Com certeza, né? Eu tenho uma pergunta, né? Não sei se quem quiser fazer alguma pergunta ainda dá tempo. Eu vou colocar a pergunta do Daniel Rosa, né, de Assis, que colocou antes da gente começar a palestra. A liderança afetiva e humanizada da mulher espírita na seara do bem tem inestimável acolhimento aos que sofrem no profícuo
suprimento aos privados do necessário e da iluminação doutrinária? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas se você Sim. gostaria de complementar, talvez, né? Fica à Daniel, vontade. claro que essa liderança, né, que a mulher tem conquistado, e não é por ser mulher, é por desenvolver conhecimento, capacidade, visão e vontade, especialmente vontade de fazer alguma coisa boa, de ajudar, e ela tem esse olhar para as necessidades materiais, consegue perceber, né, como dissemos, a gestante carente, o morador de rua, consegue se apiedar, né, de necessidades, cesta básica, daquele que está em dificuldade, a roupinha para o bebê, para o inverno, tudo isso é uma condição que está sendo trazida. Mas essa que você coloca, que eu acho talvez a mais importante, é importante o alimento, é importante a roupa, é importante tudo, só que tudo isso tem tempo de validade, né? Se consome. Nós vamos suprir, nós vamos acudir, mas não podemos deixar de oferecer um outro alimento que não perece, não tem tempo de validade, que é o conhecimento. Então, essa condição de acolher bem, naqueles trabalhos de atendimento fraterno, de orientação, de estudos, de ter a palavra amiga, de receber um e-mail, um WhatsApp de alguém, colocar ali um pouco de luz, essa função é, sim, muito importante. E as mulheres se ocupam bem disso, gostam de fazer isso. Eu acho que a natureza de maternidade que existe na mulher, muitas não são mães biológicas, mas não perdem essa natureza de maternidade. Vamos lembrar um personagem aqui bíblico, Maria de Magdala, não foi mãe biológica, e, no entanto, ela acolheu a muitas criaturas necessitadas e terminou seus dias no Vale dos Leprosos, cuidando de outros filhos de outras mães. Então, a gente vê que é algo, levar esse conhecimento especialmente é o que liberta as criaturas, é o que faz ver diferente. Isso é muito importante. Não podemos descuidar. Não tem trabalho maior ou melhor ou pior. Todos os trabalhos são necessários na casa espírita. Todas as frentes de trabalho são necessárias na casa espírita. E especialmente onde acolhemos almas aflitas, encarnadas e desencarnadas. Então, a aflição do momento, a boa palavra, o colo. Tem muita gente precisando desse colo, que é acolhimento e orientação para que viva melhor. Eu acredito, Daniel, que aí nós estaremos todos cumprindo. E não é uma liderança adquirida por tempo de serviço na casa, nem por diploma tirado de algum lugar. Isso é muito natural na pessoa. O líder, não, às vezes as pessoas, se vou fazer um curso de liderança, né, para me tornar o líder, não sei o quê, não adianta se ele não tiver o carisma, se ele não tiver, porque a liderança é nata, é do espírito, e ele é que vai se colocar, atrair outros para perto dele com o seu jeito de ser. Acredito que esses papéis todos estamos procurando cumprir, né, na jornada que estamos abraçando. Muito bom, Marina, muito bom, adorei, agradeço novamente a presença aqui, a palestra, esperamos vê-la novamente aqui em breve, com outro tema. A gente fica feliz, porque, poxa, é um meio que nós temos de nos encontrar, né? É muito bom isso. E dizer que é frio, é distante, e a distância sumiu entre nós, não existe. Ela inexiste, o espaço inexiste, só existe o nosso momento, a nossa energia nesse instante. E eu fico feliz com isso, só muito feliz de participar com vocês também. Estou sempre às ordens. Gratidão, Marina. Gostaria de agradecer a todos que participaram hoje conosco e vão ver esse estudo, né, essa palestra em outro horário, em outro tempo.
que sejam todos abençoados, onde quer que vocês estejam. Agradecendo também nossos colaboradores, também, que é o GLAC de Leco, a TV7, a Rede Amiga Espírita e a TV Secal. Aqui nós do SEJA, né, Sociedade de Estudos Espíritas Joana de Anjos, aqui em Viena, Áustria. Agradecemos a todos. E a Marina ainda vai presentear com uma prece, né, de finalização. Gostaria de pedir desculpa, acabei esquecendo da prece inicial por começar a palestra e me perdoem, acabei esquecendo de fazer a prece no início, mas a Marina vai encerrar. Mas nós iniciamos só pedindo que Jesus nos abençoasse. Sim, eu notei e pedi muito rapidamente, claro, e os espíritos amigos sabem que a nossa intenção é que está valendo. Então, vamos à nossa prece agora? Por favor, obrigada, Anina. Pai de bondade, que a sua luz e a sua misericórdia se faça sobre nós. Que Jesus, o Mestre amado, esteja a guiar os nossos passos. Que os bons amigos espirituais iluminem as nossas consciências, a fim de que possamos fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Abençoa, Pai, esta humanidade terrena, para que verdadeiramente nos vejamos como irmãos, como espíritos criados por Deus, sem diferenças entre nós, apenas necessidades iguais, evolução, crescimento, maturidade, autoiluminação, autotransformação, através do alto amor que precisamos desenvolver. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre. Gratidão a todos, hoje e sempre. Que assim seja.